Olá, pessoal! Está começando mais um Elo é o Elo, o programa que conecta histórias, inspirações e pessoas especiais. Hoje vamos conhecer um casal que transformou desafios em força, sonhos em propósito e trabalho em uma linda trajetória de superação e empreendedorismo. Recebam com muito carinho Rita e Juliano Martins. Sejam muito bem-vindos! Olá, Deise! Olá, Deise! Olá, pessoal! Muito obrigada! Muito obrigada por aceitarem o nosso convite de bater esse papo com a gente. Vamos começar então se apresentando para o pessoal que está em casa conhecer vocês. Vamos começar pela Rita então, primeiras meninas. Então, sou a Rita, mãe de pet, ainda não sou mãe, né? Mas é um sonho aí que ao longo do programa a gente conversa sobre, né? Esposa do Juliano, né? Estamos casados há 13 anos e realizando sonhos, né? Empreendedora, na luta, na batalha e para cada dia conquistar, né, e realizar sonhos e ajudar também as pessoas a realizar os sonhos delas, né? Então, eu posso dizer que eu sou a Rita guerreira, né? A Rita que hoje está buscando aí realmente para um crescimento e para realizar sonhos. E o Juliano? Então, pessoal, meu nome é Juliano, sou esposo da Rita. Estamos aí no mundo do empreendedorismo já há alguns anos, né, na luta e estamos aí dando oportunidade para as pessoas, conhecendo mais e mais e aprendendo a cada dia. Né? Natural de Santa Maria, do interior, né? Estamos aqui na capital já há alguns anos, parte da minha família é daqui também. Então está sendo um prazer enorme a gente empreender e conhecer mais e mais do nosso Rio Grande do Sul. Há quanto tempo estão casados? 13 anos. 13 anos. E desde o início do casamento já empreendiam juntos? Na verdade, a gente começou, a gente casou, noivou, namorou, noivou e casou, né? Em 4 meses. Exato. Ai, não acredito, Rita. Sim, 4 meses. Tão rapidinho assim. Muito rápido. Foi um amor à primeira vista, uma paixão avassaladora. Exatamente. Não deu tempo nem de pensar. Em 4 meses a gente namorou, noivou e casou. E acho que no segundo mês de namoro a gente então abriu, né, a nossa primeira empresa, né, que foi uma empresa de prestação de serviços que tem lá desde 2013 também. Então, desde que a gente basicamente se conheceu, a gente está empreendendo juntos. E aí já começaram a trabalhar juntos. E como é que é isso, trabalhar juntos? Agora o Juliano que vai nos contar. Olha, muitos podem dizer que é um grande desafio. Para mim é uma alegria, um privilégio estar no lado da minha esposa, trabalhando junto com ela, profissional de RH, né? Então me ajudou muito em gestão de pessoas, entrar no mundo do empreendedorismo e foi um aprendizado muito grande, porque a gente sempre escuta, né, das pessoas que trabalhar em família, trabalhar com a esposa nunca dá certo. No meu caso, nós estamos aí 13 anos, praticamente todos esses anos nós empreendemos juntos. Com desafios? Sim, aqueles desafios do dia a dia, normal. Mas é como eu sempre dizia para minha esposa, nós estamos aqui juntos, temos que executar esse trabalho juntos, vivemos disso. E separar nós não vamos, né? Nós temos que então, ou seja, vamos aprender a conviver e trabalhar junto. Imagina, Deise, 4 meses a gente casou, a gente namorou, noivou, casou, a gente foi se conhecendo no dia a dia e logo em seguida já empreendendo. Então foi um desafio muito bom e deu certo, temos aqui até hoje, graças a Deus, tocando ficha. Eu e o Marcelo também somos um exemplo, né, de um casal que trabalha junto também. Não tão rápido, nosso namoro, noivado foram 7 anos, porque éramos muito novinhos. A gente se conheceu no ensino fundamental, depois fizemos ensino médio, faculdade e sempre trabalhando juntos também, Que sempre legal. na loja juntos. E isso também fica a dica pro pessoal aí de casa, né? Dá para trabalhar assim junto com a esposa, né? Com o esposo, dá para trabalhar assim, a gente vai dividindo as tarefas, a gente sempre fazia isso. Um cuidava do comercial, outro cuidava do financeiro e cada um cuida da sua parte, né? E qual que é o maior desafio de empreender hoje para vocês? Então, eu acho que empreender hoje são muitos desafios, né? Muitos, inúmeros. Mas eu acho que o grande desafio é tu poder encontrar pessoas, né? Uma equipe que realmente abrace o teu negócio, que sonhe o teu negócio, né? Porque hoje a gente sabe que as pessoas estão trabalhando para nós no nosso sonho, né? Naquilo que a gente está buscando conquistar. E com isso eles vão realizar os sonhos deles também, né? Então eu acho que o maior desafio hoje são pessoas, é a gente realmente encontrar pessoas que querem abraçar junto contigo o teu negócio. E graças a Deus a gente tem conseguido isso, né? Com algumas dificuldades, algumas trocas, mas isso faz parte, né? Eu acho que quem empreende sabe o quanto desafiador é.
E também persistir, né? Eu acho que quem empreende hoje, se não tiver persistência, no primeiro desafio tu já vira as costas e sai correndo, né? Então a persistência ela tem que estar ali no sangue do empreendedor, não tem jeito. Rita, tu traz como então o maior desafio a questão da equipe pegar junto com vocês e comprar esse sonho, né? O sonho de empreender, o sonho de crescer como empreendedor no Brasil, que já é um desafio, né? Principalmente devido à alta taxa de impostos que a gente paga. Mas eu acho que interessante da gente comentar com relação a isso é que o colaborador ele tem que entender que quando a empresa cresce, ele cresce junto, né? É essa possibilidade, né? De crescer junto, de se capacitar. E eu lembro, assim, na Maranata, como a gente ficava feliz quando eles começavam conosco ali, primeiro emprego, às vezes estagiário, depois era efetivado, depois eles recebiam novas propostas de ir para grandes empresas, grandes indústrias, e a gente fica muito feliz, né? De saber que de alguma forma a gente contribuiu para esse início da jornada deles. Sim, com certeza. A gente busca muito isso, né, Deise? Pessoas que querem crescer. Então, a gente tem nas nossas equipes pessoas que começaram na função lá de street, que é a função que fica lá na rua abordando, né, as pessoas, e hoje, por exemplo, se tornou uma supervisora de lojas, né? Então, o nosso objetivo sempre é esse. Como tu mesmo disse, quando a gente cresce, quando a empresa cresce, o colaborador cresce junto, não tem jeito, é todo mundo junto ali, crescendo e realizando sonhos. E é importante, né, Juliano, ter essa visão de que, pessoal, você pode crescer. Sim. Né? Você tem possibilidade de crescimento. Acho que isso é uma coisa que chama atenção também o pessoal. Com certeza. Né? E a maior alegria que tem para nós, empreendedores, é ver o crescimento dos nossos colaboradores. Tivemos um exemplo agora, no início do ano, uma colaboradora chegou para nós, feliz, alegre, dizendo que tinha conseguido conquistar a casa própria dela através do salário dela, dos comprovantes de pagamento, que há anos ela estava lutando por isso, né? Então, essa alegria não foi somente dela, foi nossa também. De ver os frutos, claro, sim, através de todo o trabalho dela que ela tem desenvolvido, mas estar usando o nosso espaço, estar junto e valorizando isso que a gente tem conosco, de estarmos em equipe crescendo, né? Se um está crescendo, todos estão crescendo junto. Então esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo e essa é a nossa alegria de poder vermos o fruto do nosso trabalho e poder ver pessoas realizando também os sonhos delas. Iniciou a loja em qual cidade, Rita? Nós iniciamos aqui em Porto Alegre, na Rua dos Andradas, uma loja que já existia, né, era de outro franqueado, e nós compramos aquela loja 2 anos atrás, né? Isso. 2 anos atrás. E para nós, assim, é o nosso xodózinho, né? Nossa primeira loja, onde a gente começou nesse mundo de empreender na parte da ótica, né? Já estávamos empreendendo antes, mas na ótica iniciou ali na Rua dos Andradas. E hoje, onde estão, Juliano? Hoje tem mais 2, né? Hoje nós nos encontramos na cidade de Guaíba. E agora, recentemente, há 2 semanas atrás, iniciamos aqui na Borges, em Porto Alegre. Iniciamos a nossa ótica ali, damos sequência, né, do que a gente já estava construindo em Porto Alegre. Conseguimos abrir também em Guaíba e agora na Borges de Medeiros. 3 lojas, então, hoje? 3 lojas. E como que foi as pessoas... Nem sempre a gente tem pessoas que nos motivam, né, nessa caminhada. Vocês devem ter passado também por isso, né? Além do desafio que a gente já falou aqui, a questão da motivação. Como que foi isso para vocês? Porque quem está em casa com vontade de empreender, muitas vezes acha, primeiro, que é muito fácil, que vai trabalhar menos e que não é nada disso na verdade. Na verdade, tu tem que assumir o teu negócio, qualquer colaborador que faltar é tu que tem que assumir aquela ponta, a gente tem que saber fazer tudo no nosso negócio, porque se alguém falta, o negócio não pode parar. E a questão da motivação, das pessoas ali estarem com vocês? Vocês tiveram esse apoio da família, uma rede de apoio? Como que foi isso para vocês? Sabe que o início a gente espera, quando a gente vai entrar no desafio, é das pessoas te apoiarem, das pessoas estarem do teu lado. E incrível que pareça, muitas das vezes não acontece isso, né? E às vezes os próprios familiares, eles conversam conosco e muitas vezes não acreditam, não por conta de não querer muitas vezes o nosso bem. Às vezes é por conta da segurança, né? Dizer, não, mas pensa bem, veja, hoje está tão difícil, ou a situação que se encontra não é favorável para esse momento. Aí entra a tua perseverança e a tua decisão daquilo aonde tu quer chegar e o que tu busca, né? Pode dar errado? Pode, claro.
É um risco, né? Empreender é um risco, né? Mas é aquela coisa, pelo menos eu tentei, né? Assim como todo empreendedor inicia, a gente também iniciou, eu já tive outros projetos junto empreendendo que eu tentei, eu vi que não era momento, não era hora, mas eu pude ter a certeza que eu tentei pelo menos, né? Recuei, voltei e consegui não perdeu a oportunidade, exatamente, né? Então, muitas das vezes as pessoas, principalmente familiares, né, que eu tive uma grande dificuldade com a minha família por conta disso, que meus pais, eles são muitos pés no chão, né? E são aqueles CLT que gostam de trabalhar com um salário fixo, ter aquela segurança e tá tudo certo, né? Eu acho que cada um deve fazer conforme tem que ser. Eu quis dar uma de maluco, né? Eu quis arriscar. Eu disse, não, eu vou fazer algo diferente, né? E vai começar por mim. E aí eu tive esse desejo de empreender. Comecei empreendendo na empresa de outras pessoas. Isso é a maior escola que tem, né? Se tu quer ser um empreendedor, comece aprendendo a empreender na oportunidade que tu tem de estar trabalhando em outra empresa, porque ali é um momento que tu tem de aprendizado também, né? Onde que tu vê as coisas boas, as coisas ruins, o que é certo. Tem pessoas mais experientes que podem te Exatamente. dar dicas que tu pode aprender. Então, eu comecei assim, e graças a Deus tenho continuado aí com os desafios. Hoje a minha família já olha para um lado assim, olha, que legal, tá tudo certo, deu certo, né? Mas a gente passa por esse desafio aí, só que a persistência é o princípio de tudo. Tu tem que persistir, tem que primeiro acreditar em ti. Antes de qualquer pessoa acreditar em você, comece você acreditando em você mesmo, né? Esse é um combustível que tu consegue lá na frente andar mais passos. E naqueles dias difíceis, Rita, que dá vontade de desistir, o que te faz perseverar? O propósito de Deus que a gente sabe que Ele tem na nossa vida, né? E não é fácil, então, são muitos dias, né? Eu acho que nesses 13 anos aí de casados e de empreendedores, né? Eu acho que eu já muito mais quis desistir do que o próprio Juliano. Eu admiro muito ele porque a persistência dele é para poucos, assim, né? Mas quando vem esse sentimento, porque ele vem, né? Não adianta a gente dizer que não vem, ele vem. A gente tem que lembrar do propósito, o porquê que a gente está ali, né? E a gente tem que saber que quando a gente vai crescer, vai, né, se tornar muitas vezes referência, vão ter desafios, muitos, né? Porque se a gente atalhasse o caminho, ia ser muito mais fácil, né? Mas a gente faz tudo certo, a gente quer conquistar o nosso espaço da maneira certa, e para isso vem os desafios. E aí a gente tem que lembrar do propósito. O porquê que eu estou ali e por que eu vou seguir, né? E aí a gente segue. Mesmo ali ferido, mesmo machucado, a gente segue. Perfeito. Então hoje vocês estão franqueados de 3 unidades do Mercadão dos Óculos. Quando vocês olham para tudo que já construíram ao longo desses 13 anos, qual que é o sentimento que vem? Gratidão. Esse é um sentimento que a gente carrega muito, né? Eu e o Juliano, na nossa vida. Desde lá que a gente iniciou, as pessoas que passaram, até mesmo as pessoas que não acreditaram em nós, né? Porque isso nos deu um gás para seguir. Então é um sentimento de gratidão e de, assim, aquele sentimento de como vai ser daqui 1 ano, 2 anos, né? Quantas lojas a gente ainda vai ter, né? Ainda não, a gente vai ter mais lojas, né? Porque a gente quer ter sempre um trabalho constante, né? E é esse sentimento, é gratidão por tudo que a gente passou e pelo que a gente vem conquistando até agora. Pessoalmente, qual que é o maior sonho que ainda não foi alcançado e que tu falou um pouquinho lá no início? Então, meu sonho e o do Juliano é ser pais, né? O Juliano tem um anjinho, né, que está lá no céu, né? Ele teve uma outra filha que infelizmente veio a falecer com 3 anos. Mas o nosso sonho como casal realmente é ser pais, né? E a gente crê muito que isso vai acontecer ainda, né? Com certeza. E queremos 3 filhos. De 3 preferência. também? Igual nós. Pra cada Mas loja, eu quero trigêmeos, eu já quero os 3 ao mesmo tempo já. Mas tu é tão corajosa assim, Rita, que tem os 3 ao mesmo tempo. Vai ter que ficar um pouco fora das lojas. Os dois vão ter que ficar fora das lojas, tudo tempo certo, tudo tempo Isso que eu digo pra ela, vamos trabalhar bastante, se programar, porque é um desafio. Mas é o nosso grande sonho, realmente, assim, eu acho que é o nosso grande sonho, o nosso grande propósito, né? A gente já tem muitos sonhos realizando, né? Mas eu digo que o principal realmente é esse. Logo, logo vem esses trigêmeos, então. Só que tem que estar bem organizado, como diz o Juliano. Exatamente. Porque imagina gêmeos. Se com um a gente já não dorme direito, imagina com gêmeos.
Gêmeos ainda 3, né, gente? Vai ter que ter mais uma pessoa para ajudar, né? Na hora de dar o colinho. Rita, eu sei que existe um projeto muito especial chamado Olhares do Bem, que vocês já fizeram lá na nossa cidade de Iguaíba, presenteando muitas crianças com óculos novinho. Conta para nós um pouquinho mais sobre esse projeto. Então, o projeto Olhares do Bem, ele vem junto com o propósito do Mercadão, que é cuidar da saúde visual para transformar a vida das pessoas. Então, é um projeto lindo, tu sabe, né, Deise? Lindo. E a gente é muito grato, né, Mercadão dos Óculos, pela porta, né, que se abriu através da tua pessoa, né, lá em Guaíba, e essa porta está se espalhando aí, né, para todo o Rio Grande do Sul, eu posso dizer, né, e a gente é muito grato porque é um projeto muito lindo, né, um projeto que ele ajuda as crianças que têm dificuldade escolar, né, aquela criança que muitas vezes não quer ir na escola, e não é porque ela não quer ir, porque ela é preguiçosa ou porque ela não gosta da escola, muitas vezes é porque ela não consegue enxergar. E isso traz, né, muitas vezes o coleguinha fica tirando sarro, porque tu não consegue enxergar, não consegue copiar. E o projeto ele veio realmente por isso, dessa necessidade de auxiliar as crianças que não têm condições a ter uma visão melhor, né? Então o projeto ele atende as crianças de 0 a 14 anos, né? Com doação total de óculos, armação, lente, suporte, consulta, né? A consulta também a gente fornece, realmente para cumprir o nosso propósito, que é transformar a vida das pessoas e, no caso das crianças, né? Dando para elas essa oportunidade de ter um futuro melhor. Então é um projeto lindo, eu amo esse projeto, eu sei que tu também gosta muito do projeto. É muito lindo. E a gente quer poder atender, né, muito mais crianças, já foram mais de 15 mil crianças que foram beneficiadas pelo projeto em todo o Brasil. Então é um projeto muito grande, muito bonito. Mas eu ia te perguntar exatamente isso, é um projeto em todo o Brasil, Juliano, isso? Sim, todo o Brasil. Nossa rede aí são mais de 700 lojas espalhadas no Brasil e todas com esse projeto, né, sempre em contato com prefeitura, né, com ONGs, que a gente consiga trazer esse projeto mais e mais, porque muitos não conhecem, né? Então, nós como franqueados, através da franqueadora, a gente consegue ter essa motivação e esse apoio que a gente puder levar para essas pessoas necessidades, essas crianças, famílias que precisam desse cuidado, né? É só para crianças o projeto, Rita? Esse projeto Olhares do Bem é só para criança. Crianças de 0 a 14 anos, às vezes a gente estende um pouquinho ali até os 18 anos, mas ele é bem focado realmente em crianças. Até para que as crianças tenham a oportunidade de estudar, mais qualidade de vida. Esse é o foco mesmo. Por isso que a parceria com as escolas. Isso, exatamente. Com as escolas, com as casas, enfim, de acolhimento de crianças, com as ONGs, né, institutos, enfim, todo projeto que tem criança, a gente pode levar o Olhares do Bem para acrescentar, né, para auxiliar. É muito lindo esse projeto. Lá em Guaíba a gente já teve a bênção de receber o projeto. Atendemos as crianças da Casa do Acolhimento, da Escola Máximo Lavia-Guerre, né? Isso, né? Isso, os dois lugares do acolhimento das mulheres também na Secretaria da Mulher. Isso, das mulheres vítimas de violência. Isso mesmo. Então a gente é muito grato Imagina, lá. Agradeço em nome da comunidade guaibense, porque através lá do nosso gabinete a gente encontrou o Mercadão dos Óculos, eles trouxeram esse projeto lindo, lindo, lindo. E vamos expandir também em Porto Alegre aqui, já temos um projeto em Porto Alegre, né, pra gente passar também para cá, esse projeto que a gente começou lá em Guaíba, mas a gente quer espalhar mais e mais aqui na cidade para poder ajudar mais e mais crianças. E nessas entregas dos óculos que vocês participam ativamente, estão juntos lá entregando para as crianças, o que mais marcou? Quero saber dos dois. O que mais marcou para a Rita? Então, para mim foi... toda entrega ela é muito especial, mas nas casas de acolhimento, né, em uma das casas, assim, um dos meninos que a gente entregou, que era um menino de cadeira de rodas, né, que ele é muito especial, muito querido, e a gente conseguiu sentir a alegria dele de receber o óculos e receber o presentinho que a gente levou, que foi um relógio. Então, eu olhei aquilo para mim assim, eu digo, gente, como a gente reclama, né, sem ter necessidade, porque
uma criança que está numa situação difícil, né, ela conseguir ser grato pelo mínimo, né? Então, isso me marcou muito e isso eu levo para a vida toda, né, Deise? É realmente a gente ver que existe muito valor nas pequenas coisas, né? Então, para nós, toda a entrega é muito especial, mas a entrega das casas de acolhimento nos acrescentou muito como ser humano, assim, sabe? Como a gente entender o quanto vale realmente a gente seguir no nosso propósito e ganhar, né? Ganhar aquele carinho daquelas crianças foi maravilhoso. A gente vai para ajudar, mas a gente sai mais feliz. Mais feliz. Mais feliz do que as crianças, né? Sim. Porque cada sorriso deles é muito lindo, ver o sorriso, a gratidão, como a Rita trouxe. As crianças estão afastadas das suas famílias, né? Muitas vezes por maus tratos, né? Por situações bem tristes, mas aí elas recebem um carinho e ficam tão felizes, tão radiantes. Eu lembro desse menino. Sim. E foi muito lindo ver a alegria dele, porque recebeu o reloginho também, né? Ficou muito, muito feliz. E Juliano, o que te marcou aí nessas entregas? É essa experiência, né? A gente vai para presentear essas crianças, né, para levar a saúde visual, mas no fundo mesmo quem recebe o presente somos nós, né? De poder ver a alegria das crianças, eles interagindo, a felicidade, né? E eu vou dizer para vocês assim que, bom, a Deise sabe, acompanha, como tem crianças com personalidades. É incrível, assim, eles escolhem as cores, eles escolhem as armações, são bem decididos, falam quando não gostam, né? Então, isso é muito gratificante para nós, né? A alegria, principalmente no caso de acolhimento, também foi uma experiência muito legal, estar ali sentindo junto com eles, e poder trazer um momento da vida deles uma alegria. Isso para nós não tem preço. Acho que esse é o projeto principal, acho que é esse aí. É trazer saúde e alegria para as crianças. As crianças são muito sinceras, né? São. Então, se eles gostam da gente, eles gostam. Se eles não gostam, eles não gostam. Se a gente tá feia, eles já dizem, tá feia, tá descabelada. Esse eu acho o máximo, assim, essa sinceridade e essa pureza das crianças, né? Isso é muito lindo mesmo. Bom, mas para o pessoal, então, acompanhar o trabalho de vocês, porque o nosso tempo também já está acabando, como que eles encontram vocês? Fisicamente, pelas redes? Conta um pouquinho da história, essa é a tua câmera. Então, pessoal, estamos localizados em 3 endereços. Na Avenida dos Andradas, 1644, bem do ladinho da C&A. Todo mundo conhece, né, a Rua dos Andradas, a famosa Rua da Praia, estamos localizados ali. Recentemente inauguramos na Avenida Borges de Medeiros 445, na subida da Esquina Democrática, uma loja bem fácil de localizar. E estamos também na Rua Cônigo Scherer, em Guaíba, no centro de Guaíba, uma loja de esquina linda, e também ali esquina com a Bento Gonçalves. Então, nesses 3 endereços vocês vão encontrar o Mercadão dos Óculos, que está sob nova direção, nova equipe, é tudo novo, né? É um atendimento acolhedor, é um atendimento humanizado. Quem já foi no Mercadão dos Óculos sabe o quanto a gente atende de uma forma realmente muito humana o nosso cliente, né? Então, vocês podem nos encontrar nesses 3 endereços físicos e também estamos nas redes sociais. @Mercadão dos Óculos Poa Borges, @Mercadão dos Óculos Poa Andradas e @Mercadão dos Óculos Guaíba. Então, nos encontrem lá nas redes sociais, a gente posta sempre as novidades, as armações, e também você pode acompanhar o projeto Olhares do Bem através do Instagram do projeto, que é @Olhares do Bem, e também no Instagram de Guaíba também tem muitos vídeos lá, muitas coisas legais que a gente fez do projeto Olhares do Bem. Perfeito, então. Muito obrigada por trazerem todas essas informações, contarem um pouquinho da trajetória de vocês. Espero que tenha incentivado muitos que sonham em empreender, em ter o seu negócio. Não deem ouvidos, então, às opiniões que dizem que não vai dar certo, que é muito difícil. Não é fácil a caminhada, tem os dias desafiadores, mas tem muitos mais dias felizes, de conquistas, de prosperidade. Basta focar, trabalhar muito, que dá tudo certo. E não pode desistir do sonho, né, pessoal? Isso aqui foi o principal recado aqui da nossa dupla. Não pode desistir do sonho, tem que perseverar. E assim a gente encerra esse bloco especial do Elo é o Elo. Rita e Juliano, muito obrigada por compartilharem conosco tantos aprendizados, emoções e a história inspiradora de vocês. Mas não sai daí, porque no próximo bloco eu vou conversar com Matheus Jungs, presidente da Associação Gaúcha de Defesa dos Consumidores de Água, Esgoto e Energia. Vamos falar sobre direitos do consumidor, contas abusivas
e orientações importantes que podem ajudar muita gente no dia a dia. Já já a gente volta! Estamos de volta com Ela é o Elo. E agora eu recebo um convidado com uma história de vida marcada por luta, trabalho e defesa das famílias gaúchas. Ele começou a trabalhar muito cedo, enfrentou desafios desde criança, cresceu no litoral gaúcho e transformou toda essa experiência de vida em propósito. Hoje é presidente da Associação Gaúcha de Defesa dos Consumidores de Água, Esgoto e Energia. Recebam com muito carinho Matheus Jungos. Matheus, seja muito bem-vindo. Eu agradeço muito o convite, é um prazer estar contigo aqui, Deise. Uma alegria para nós te receber. A gente ama conhecer histórias de superação, por isso que a gente vai começar pedindo para te apresentar para quem está nos assistindo. Então, eu sou jovem ainda, mas com uma certa experiência, né? 37 anos de vida, 3 filhos, né? O meu mais velho já está com 16, meu mais novo com 12, a menina com 13, casado há 18 anos, né? Com a Amanda, professora da Rede Pública Estadual de Ensino. E comecei cedo, que nem tu falou, né? Comecei com 13 anos de idade a trabalhar. Perdi meu pai muito cedo, né? E isso me fez amadurecer de maneira muito rápida, né? Eu tive que assumir alguns papéis de maneira muito rápida. E criado pela minha mãe, então, a partir de então, sendo mãe e pai, essa é a minha história, que eu acredito que se aproxima com a história de muitas pessoas que estão nos assistindo agora, a história de muitas famílias brasileiras. Eu brinco que a minha diferença é, de verdade, ter uma história parecida com a da maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas tem uma história de luta, uma história de superação. Eu conheço a tua história também, conheço a história do Marcelo e sei que a história de vocês é também de luta e de superação. E acho que é isso que nos aproxima das pessoas, né? É a gente ter esse lugar de se colocar no lugar do outro, por muitas vezes já ter passado por aquilo, por já ter passado por dificuldade, por ainda em alguns momentos passar por lutas que o universo se encarrega de nos trazer para nos fortalecer e nos reconectar também com aquilo que realmente interessa. É verdade, né? Tudo é aprendizado. A gente costuma dizer, né, e conversar lá em casa, que em toda situação, toda maldição, ela pode se transformar numa bênção. Sempre tem, aconteceu uma coisa ruim, a gente está triste, mas qual aprendizado que a gente pode ter com aquela situação, né? Então a gente sempre busca um aprendizado. Matheus, perder o teu pai tão jovem, com 11 anos de idade, e ele tinha qual idade? 45, era muito jovem. Muito jovem também. Com certeza mudou completamente a vida de vocês. A tua mãe assume esse papel, então, de protagonismo, né? A líder da família. Mãe e pai ao mesmo tempo. Mãe e pai ao mesmo tempo. E aí, quando tu olha, assim, a trajetória da tua mãe, o que tu trouxe para a tua vida? Sabe que, assim, até hoje, a falta, né, que eu sinto do meu pai, eu sinto todos os dias, né? E eu ter me tornado pai cedo, né? Eu me tornei pai com 20 anos de idade. O primeiro filho, João Miguel, veio quando eu tinha 20 anos e a minha esposa também tinha 20 anos. De verdade, faltou, de certa maneira, muitas vezes aquele pai do lado dizendo: olha, vai por aqui, vai por ali, faz isso, faz aquilo, né? Então foi um desafio em dobro, né? Ter sido pai sem ter um pai ao lado para orientar. Mas a minha mãe, ela fez muito esse papel de pai e mãe, né? Ela, ao mesmo tempo que ela dava carinho, que ela dava suporte, que ela dava aquele acalento, né? Aquele amor mesmo de mãe, ela também conseguiu me ensinar muito sobre caráter, sobre honra, né? Sobre o trabalho, a importância do trabalho. A minha mãe completou 36 anos de serviço público, ela é concursada na Prefeitura de Cidreira, e até esses dias eu reencontrei, né, em Viamão, uma ex-secretária da Fazenda, que foi chefe da minha mãe, que quando eu tinha 8, 9 anos de idade, meu pai ainda era vivo, nas férias escolares, essa secretária da Fazenda me entregava fichas de atendimento
para eu entregar para os contribuintes que chegavam na prefeitura para pagar o IPTU lá em Cidreira. Foi o meu primeiro trabalho, assim, de maneira informal, né? Porque eu era metido, né? Ia me metendo ali e tal. Mas porque a minha mãe era esse exemplo também, assim, né? Então, meu pai era pedreiro, né? Trabalhava com construção civil, construía casas lá em Cidreira. E a minha mãe funcionária pública. Então, os dois sempre foram esse exemplo de trabalho. Mas a minha mãe, quando ela assume esse papel e ela dá conta disso, né? E obviamente que a gente passou muitas dificuldades, né? E uma das coisas que eu carrego até hoje é, obviamente, assim, uma gratidão, além da gratidão normal de filho com mãe, porque depois de um certo tempo, eu recapitulei, né, algumas passagens da minha infância e da minha juventude, né, quando era só eu e ela, e me lembrei de situações em que ela não comia e dizia que não estava com fome, né? Porque a gente teve situações que tu foi te dar conta. exatamente que ela não tinha, né? Ela estava priorizando me dar comida porque não tinha suficiente, né? O meu prato favorito até hoje, por exemplo, é arroz com carne moída, né? E eu acho maravilhoso o arroz com carne moída, não junto, separado, e depois tu junta no prato, né? Mistura tudo ali, e ainda se duvidar, bota uma farinha, uma farofa por cima ali, fica melhor ainda. Mas na época era muito que a gente tinha arroz e carne moída, arroz e carne moída. Às vezes não tinha feijão, às vezes não tinha ovo, às vezes não tinha suco, não tinha outro salada, outro acompanhamento, né? E aí depois de um certo tempo eu fui me ligar e conversando com ela, obviamente, o que estava acontecendo. Ela ficou um tempo lá na prefeitura de Cidreira, em função, né, de uma passagem de um prefeito lá, 9 meses sem receber salário. 9 meses com salário atrasado. 9 meses com uma criança sem receber salário. Isso que aí. Desafio. E aí, ou seja, não tinha iogurte, não tinha Nescau, não tinha queijo, não tinha supérfluos, vamos dizer assim. Tinha o básico, muitas vezes, que era só o arroz e aquela carne moída de segunda, né, bem sequinha ali, feita na panela de ferro, era o que tinha pra gente comer. E muitas vezes ela não comia porque não tinha o suficiente. Então o sentimento que eu carrego, obviamente, assim, é de muito amor, mas de uma gratidão além daquilo que já é normal, né? A gente tem, todos nós acredito que tenhamos, né? A gente que teve mãe, assim, presente, né? Que nos acompanhou, a gente teve. Mas eu carrego isso além, assim, né? Mas também isso, de certa maneira, como eu falei, né? Fez eu amadurecer, né? Começar a trabalhar cedo, até para ajudar, né, vendo as dificuldades, mesmo, com 13. Mateus, com 13 tu começou a trabalhar no que tu começou trabalhando? Comecei a trabalhar como vendedor numa loja em Cidreira chamada Cidrelândia, existe até hoje, né, liderada pela dona Eronita, né, a loja Cidrelândia. Comecei a trabalhar como vendedor na seção de brinquedos, né, então eu vendia bem, porque eu conhecia, né, era criança, ainda, né, tinha 13 anos, ali um pré-adolescente, e vendia muito bem. E no verão a gente trabalhava muito, porque realmente a praia lota, né? Me lembro que a minha alegria foi no primeiro Natal que eu estava trabalhando como vendedor, né? Com 13 anos ali na loja, que eu consegui esvaziar a seção de brinquedos da loja, eu consegui vender todos. É uma loja, a Cidrelândia. Que bacana! A Cidrelândia é uma loja sucesso lá. De vendas sucesso de anos. vendas. Falando, né? Falando e tonteando os clientes, né? E eu me lembro que assim, a alegria foi isso, porque a loja era grande e tinha várias seções na loja, né? Era como se fosse uma Havan de Cidreira. Não dá para fazer propaganda aqui, mas já falei. Era uma loja dessas aí de varejo, assim, de segmento, em Cidreira, né? E tinha móveis, tinha utensílios domésticos, roupa de cama, bazar e brinquedos, né? E tu era o rei dos brinquedos. E dos brinquedos eu dominava ali a seção de brinquedos. Então, e só para encerrar, assim, respondendo essa pergunta que tu me fez, o que mais eu vejo na minha mãe que me traz esse sentimento é a garra dela, né? A garra que ela teve, ela é uma guerreira até hoje, né? Já venceu o câncer depois também, né? E eu estava lá junto dela. Então ela é uma guerreira e isso me inspira a seguir em frente, mesmo apesar das dificuldades, das adversidades, que eu sei que a gente consegue, com fé, né? E com garra, a gente consegue vencer qualquer desafio. Como é que é mesmo o nomezinho dela? Vanir. Vanir, eu conheci a dona Vanir na semana passada. Beijo, dona Vanir. Será Isso muito aí. bem-vinda aqui no programa também pra gente conversar mais sobre essa história de superação. É isso aí, beijo, mãe. Vamos falar um pouquinho sobre vida pública.
Você entrou muito jovem na vida pública e se tornou o vereador mais jovem da história do litoral. Como foi carregar uma responsabilidade tão grande e tão cedo? Já era meio de praxe, né? Você começou ali cedo, com 13 a trabalhar, e aí eu entrei no movimento estudantil cedo também, da escola, também me envolvi muito. Eu acho que muito do que eu procurei também foi para me ocupar, né, Deise? Ou seja, eu tinha vivido aquele momento ali de luto, eu fiquei 1 ano muito mal, né? Depois da perda do meu pai. E aí eu acabei me envolvendo em movimento de jovens da Igreja Católica, na época, do ONDA e do CLJ, né? E fui parte ali do movimento de jovens durante um bom tempo da Igreja Católica. E aí depois eu entrei no movimento estudantil. Me candidatei a presidente do Grêmio Estudantil da escola, Raul Pila, lá de Cidreira. E tivemos 2 chapas inscritas, a minha e de um colega meu de aula, que somos amigos até hoje. Mas na eleição, Jean, eu te massacrei. Foi 82% naquela época que eu fiz contra 18% dele. E aí a responsabilidade, eu falei, meu Deus do céu, né? Todo mundo votou em mim, né? A escola em peso votou em mim. E agora? O que vamos fazer? Coloquei meu nome à disposição e agora eu vou ter que encarar. Vou ter que encarar. Presidente. Isso aí. E aí encarei. E aí uma das primeiras coisas que eu resolvi fazer foi a calçada em toda a volta da escola. E a escola é grande, né? Os guris que me acompanham aqui, eles sabem, já foram lá na escola e eu vou ter o prazer de te levar lá para tu conhecer. Desde a escola Raul Pila é a maior escola ali daquela micro-região de Cidreira, Pinhal, Capivari do Sul, né? Daquela micro-região do litoral, é a maior escola. Tem mais de 1000 alunos. E aí, naquela época, já era, assim, era a única escola de ensino médio da região, né? Então, a gente resolveu fazer a calçada na volta da escola, pelo Grêmio Estudantil. Aí a gente fez rifa, fez gincana, pedágio, pediu doação para a comunidade toda, para a comunidade escolar, e conseguimos fazer. Aí resolvemos criar a rádio da escola, né, para os alunos terem voz ali nos intervalos e também naquelas demandas, naquelas lutas dos alunos, criamos a rádio da escola. Conseguimos colocar uma caixinha de som em cada sala de aula, individualizado. Era um sistema moderno, tinha 2 aparelhos de CD. Que daí isso? Que ano isso? 2003. Então estava muito moderno. Vocês muito com caixinha de som em todas as salas de aula? Com sistema individualizado. Eu podia desligar de uma sala de aula se tivesse em aula ainda, né? Que às vezes o professor, né, digamos assim, vocês não se comportaram, não vai ter recreio, né? Então daí ele nos avisava lá, a sala de aula tá tendo aula ainda, sala de aula 10, a gente desligava a caixinha de som da sala de aula 10. Rádio da escola, e daí comecei cedo no Grêmio Estudantil. E aí comecei uma luta quando eu estava me formando no ensino médio. O pessoal que já tinha se formado começou a me procurar e dizer o seguinte: Matheus, não estou conseguindo concluir a faculdade porque não tem transporte para a faculdade, porque não tinha faculdade em Cidreira, né? Só tinha em Osório e Torres, a Facos em Osório e a Ubra em Torres. E aí começaram a dizer, olha, a gente não está conseguindo dar conta de pagar a mensalidade, né? E mais ainda. Mais o transporte, naquela né? época, por exemplo, estava nascendo o ProUni ainda, estava nascendo o FIES, ainda não era uma coisa tão disseminada quanto hoje, então era pago mesmo, né, a mensalidade, ou torcer para ganhar uma bolsa ali de uma faculdade que dava bolsa. E aí eu comecei a lutar pelo transporte universitário, ainda no movimento estudantil, e essas lutas todas ali, né, e fora o conhecimento que eu fui fazendo, me fez receber o convite para me filiar a um partido político e concorrer a vereador, e eu aceitei esse desafio e fui para a campanha sem carro, sem cabo eleitoral, sem só um material feito quase que na máquina de xerox, assim. É verdade. Imagina. E aí eu fiz, até estava comentando esses dias como é que eu fiz uma lista dos meus antigos colegas de escola, separei por rua da cidade, né, colegas que moram na rua tal, e aí eu consegui organizar a agenda para ir naquela rua lá, já que não tinha carro, né, a pé. Sim, porque aí tu teria que ir a pé e passando em todos os colegas daquela porque rua. Porque eu pensei assim, otimizar o tempo, otimizar né? o tempo, e assim, como é que eu vou ir num canto da cidade, depois vou em outro a pé, e sendo que naquela rua já tinha alguém que eu tinha, então organizei dessa maneira. E aí fiz isso, a minha campanha para vereador foi assim, e me elegi vereador, com 19 anos de idade me elegi vereador, sem gastar praticamente nada, né? Material bem simples. Só saliva, sola de sapato. Muita sola de sapato, emagreci uns bons quilos,
naquela eleição, naquela campanha, e deu certo. E aí me elegi vereador e fizemos um trabalho que eu acredito que foi um bom trabalho, como vereador em Cidreira, né? Acabei não indo à reeleição para vereador, acabei concorrendo a prefeito com 23 anos. E aí levei uma langa, levei uma surra nas urnas. Não, os jovens, né? Jovens impetuosos, né? Querem desafios, querem... Isso aí, bem isso. Fez um mandato de vereador, quero Agora ser já prefeito. Vamos para prefeito. Corajoso, Que isso assim, aí, não, corajoso. coragem, eu sempre digo que coragem não nos falta. Agora, é lógico que com o tempo a gente vai amadurecendo, né? Vai entendendo também como funciona a cabeça das pessoas, né, quanto a isso. As pessoas queriam, né, os cidreirenses queriam que eu fosse vereador por mais um mandato, ou até mais 2 mandatos vereador, né, e de fato estavam certos, né, eu estava errado, né, e hoje eu reconheço, obviamente, depois de uns anos, né, não só hoje, mas já faz anos que eu digo isso, não, né, eu deveria ter ido à reeleição para vereador, mas foi um aprendizado também, aquilo que tu falou, é isso né, aí, tudo é aprendizado. tudo serve como aprendizado, então serviu para amadurecer, serviu para aprender também como funcionava uma campanha de prefeito, como que funcionava essa dinâmica, né, e depois e que me na fez política também... a gente tem que ir aos poucos, a gente tem que ir Isso. galgando os espaços, e Isso aos aí. poucos. Claro que a gente não pode deixar passar a oportunidade, né, Matheus? Se Isso. veio a oportunidade, veio o convite, tá tudo ok para te ser o vice-prefeito, para ser o prefeito, para ser o deputado, aproveita a oportunidade. Mas tem que ter essa sensibilidade de ouvir, talvez, as pessoas mais experientes também, né? Isso, né? E de tentar captar o que é o sentimento da população, né? Exatamente. A população tá falando o quê? Olha, tu fez um... A população dizia, não, tu é um ótimo vereador. Eu recebi vários prêmios de pesquisa, de opinião que tinha na cidade, dos jornais ali da época da cidade, rádio, melhor vereador, vereador mais atuante, né? E o reconhecimento era realmente muito grande, né? Do trabalho. E isso me fez pensar que não, agora já dá para dar um passo maior, mas não era o momento ainda. Mas eu acho que assim, né, Deise, a gente que não vem de família tradicional da política, né? Ou seja, a gente não tem padrinhos políticos. Não tem um sobrenome famoso. Isso. É tudo mais difícil. É tudo mais difícil, Né? com certeza. É tudo mais difícil. Então, quando a gente dá esse passo, né, quando eu fiz e dei esse passo de sair do mandato de vereadoria a prefeito, também foi uma tentativa de romper um pouco essa barreira, né? Porque eu estava concorrendo, imagina, naquela época, né, contra o grupo político lá de um partido tradicional da cidade, né, contra outro grupo político que era da família Cecim, né, que também é muito famosa lá na região, né? Então eram 2 grupos políticos muito fortes. E a gente estava tentando vencer essa barreira. Era corajoso o ato? Era. Né? Mas, ao mesmo tempo, tinha que ser construído com um pouquinho mais de calma. Né? Mas era uma tentativa de romper, né? Mas eu percebo, sabe, Matheus, eu percebo que hoje as pessoas também têm buscado saber do trabalho do candidato. Isso. Eu vejo as pessoas mais interessadas em saber, tá, mas de onde tu veio, quem tu é, tua trajetória de vida e o teu trabalho. O que tu já fez pela comunidade que demonstra que tu tem, né, esse dom, essa vocação do chamado público, do serviço público. Então eu percebo que as pessoas já não estão mais tão focadas em partido político, ou apenas, né? Ou em um grupo político, um nome tradicional, um sobrenome tradicional. Acho que isso é um avanço bem importante para a política. Eu acho que, de certa maneira, o que ajudou bastante nós que não temos, né, esse grupo político, esse sobrenome político, é até a questão das redes sociais. Né? Porque ali a gente acaba se aproximando das pessoas também de uma maneira mais direta. Na época, né, quando eu concorri a vereador, em 2008, depois em 2012, o Facebook, o Orkut estava morrendo e o Facebook estava nascendo. Né? Mas o Facebook nascendo e ninguém queria falar de política no Facebook. Deus o livre falar de política no Face. Era realmente só para conectar as pessoas, os antigos amigos, a família. Era para isso que servia. E aí depois a rede social foi evoluindo. Eu acho que isso também, de certa maneira, foi nos aproximando e despertando isso que tu falou, né? Das pessoas, né? As pessoas olharam, tá, mas tem muito político, mas eu quero saber a história. Eu quero saber o que fez. E hoje as pessoas estão separando o joio do trigo muito pela pesquisa que elas próprias conseguem fazer na internet. Exatamente. Né? Hoje tem todas as informações tá tudo na internet, aqui, tá né? tudo aqui. Dá um Google, que nem a gente isso fala, aí. dá um Google ali, vem a vida Vai da pessoa, achar, né? se der o Google, vai achar o Matheus bem gordinho, sem barba,
Sem barba, sem barba, bem gordinho, eu ainda sou, mas naquela época era mais. Bem gordinho, sem barba, ainda mais barba branca, menos ainda, e com muito cabelo. Cabelão. E de óculos, não era óculos? E de eu óculos. vi uma foto? Tu já... Eu vi a foto, pessoal, se vocês procurarem ele na galeria dos ex-vereadores lá de Isso, tu viu na galeria. Vocês não vão achar ele nunca. É muito aí. diferente. Eu tô melhor agora, óculos, né? Tava mais gordinho mesmo. Isso, o óculos era muito diferente, realmente. Muito diferente. Era uma bolacha traquinas. Era uma verdadeira bolacha traquinas. Esse Matheus. Mas hoje o Matheus ele tá à frente da Associação Gaúcha de Defesa dos Consumidores de Água, Esgoto e Energia. Explica para nós como que surgiu a ideia da associação, como que surgiu essa pauta, por que essa preocupação, Matheus? Então, Deise, assim, é impressionante e volto a fazer essa comparação com a história de vida tua e do Marcelo, como Deus vai encaminhando as coisas, né? E vai colocando os desafios na nossa frente, provavelmente porque sabe que a gente vai lutar para superar esses desafios e que a gente não vai abandonar aquilo que é missão de vida da gente. Porque fazendo daí um retrospecto de tudo que a gente já conversou até agora, eu entendo que a minha missão de vida é realmente lutar pelas pessoas. E principalmente por aquelas pessoas que passaram pelos mesmos perrengues que eu passei ou que continuam passando. Famílias, né, que passam por essas adversidades. Eu me coloco na situação de um pai de família que recebe um salário mínimo, a esposa também trabalha e recebe um salário mínimo, tem 3 filhos assim como eu tenho, e que recebe uma conta de água de R$1.000, por exemplo. Como é que essa pessoa vai sobreviver? Como é que ela vai chegar no final do mês? Como é que vai sobrar dinheiro para comprar um tênis novo para o filho? Né, para agora no inverno? Pé de criança cresce a cada 6 meses, muitas vezes já trocou a numeração. E aí como é que faz? Né? Então, o que eu vejo assim é que isso é minha missão, é lutar para mudar essas realidades. E aí eu estava como diretor da Secretaria Estadual de Turismo do Estado e os hotéis do litoral me procuraram, né, por ser o representante do litoral, né, marisqueiro, né, lá do litoral, na Secretaria de Turismo, me procuraram para dizer o seguinte: Matheus, agora a Egea, a Corsã, está cobrando tarifa por quarto de meio de hospedagem. R$ 71,20 por quarto. Independente se o quarto está cheio ou está vazio, independente se o hotel tem movimento ou não tem movimento, a partir de agora, todos os meses vai vir na conta R$ 71,20 por quarto do meio de hospedagem. Então, uma pousadinha... Mas no inverno, Matheus, que não tem hóspedes nos hotéis, na grande maioria, como isso assim? Isso aí, exatamente isso. É absurdo. Quando eu recebi a informação, eu tive a mesma reação que tu, Deise, e que todo mundo que está nos assistindo agora deve estar pensando, não, mas não tem lógica, não tem cabimento uma cobrança dessas, ainda mais na sazonalidade que vive o turismo do Rio Grande do Sul. Em várias regiões é sazonal. E no litoral é uma delas, um turismo sazonal que no verão tudo lota, o movimento é gigante, e no inverno o movimento cai bruscamente, né? E aí eu comecei a fazer cálculo, uma pousadinha com 30 apartamentos vai pagar 2.100 só de tarifa, fora o consumo de água. Se consome 3.000, 2.000 de água por mês, vai continuar pagando esse consumo, mais R$2.100 de tarifa. E aí eu fui atrás das informações da decisão do STJ de 2024, que é essa decisão que a Egea se baseia para cobrar a tarifa, mas é uma decisão que não cita meio de hospedagem, é uma decisão que autoriza a cobrança dessa tarifa em condomínios residenciais, ou seja, um prédio que tem 100 apartamentos, tem um hidrômetro só, portanto pagava uma tarifa só do hidrômetro. Mas tem 100 apartamentos com 100 matrículas diferentes, cada apartamento pagando IPTU, tudo individualizado, ou seja, passa a ser autorizado da concessionária cobrar tarifa por unidade residencial, por apartamento. Bom, aí é uma discussão que a gente pode... porque paga condomínio, né? Cada apartamento paga o seu condomínio, paga só luz. Tá, isso. Ok, faz tem sentido. medidor de luz individualizado, ou se não tem, deveria ter, né? São unidades autônomas, né? Residenciais autônomas. Então, faz sentido, né? E aí eu vi que realmente era um absurdo o que estava acontecendo e gravei um vídeo sobre isso, mesmo sendo diretor da Secretaria de Turismo, né, criticando o que a Egea estava fazendo de cobrar esse absurdo. E esse vídeo estourou, foi a 400 mil visualizações, no orgânico, né, sem impulsionar nada.
Só que veio muito comentário e muita mensagem no meu privado do Instagram de pessoas comuns, de consumidores comuns, dizendo o seguinte: olha, aqui estão cobrando tarifa do meu terreno baldio, que não tem relógio, que não tem medidor, que não tem casa. Olha, aqui estão cobrando tarifa da minha garagem. Ou seja, além da tarifa da casa, ok, estão cobrando mais uma tarifa da garagem. E aí começou a pipocar. Olha, aqui entraram no meu terreno sem minha autorização e lacraram o meu poço artesiano. Sem minha autorização, entraram aqui e lacraram. Olha, aqui a minha conta de água era R$300 e foi para 600, 700. E eu estava passando por essa situação e não tinha me dado conta, porque a minha conta de água, com 5 pessoas em casa, sempre foi ali em torno de R$250, R$300. E a minha conta de água também disparou para 1.100. E eu pensei que tinha algum vazamento dentro de casa. Eu falei, bom, está acontecendo comigo e está acontecendo no Rio Grande do Sul inteiro. Então tem alguma coisa errada aí, né? Parece ser um modus operandi da empresa que assumiu a água e esgoto no estado. E aí comecei a criticar, comecei a buscar informações, comecei a denunciar no Ministério Público, até que eu fui a Brasília no mês de março, protocolei na Agência Nacional das Águas, protocolei na Secretaria Nacional do Consumidor, pedi para a bancada gaúcha marcar uma audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados para tratar sobre esses abusos da EGEA aqui no estado. E quando retornei de Brasília, no dia 12 de março, eu descobri que eu seria demitido no dia 13 de março, na sexta-feira, no outro dia, porque já estava tramitando na Casa Civil a minha exoneração a pedido do governador do estado, do Eduardo Leite. Então daí eu vi o seguinte, olha, agora realmente o caminho certo é esse. Se eu incomodei o governador do estado a ponto dele solicitar a minha exoneração por causa da luta que eu estou travando contra os abusos da EGEA, é porque eu tenho que continuar lutando mesmo, porque tem muito mais coisa para a gente descobrir de abuso que está acontecendo e a gente tem que defender essas pessoas, porque se a gente não fizer isso, se a gente abandonar a luta agora, né, significa que provavelmente outras pessoas também vão abandonar essa luta, né? Então, foi aí que a gente criou a Associação de Defesa dos Consumidores. Foi aí que surgiu a associação. A associação, no mês de março, a gente criou a Associação de Defesa dos Consumidores, porque daí também a gente descobriu que os PROCONs não tinham esse entendimento de defesa do consumidor relacionado à água. Porque daí tem uma mudança muito importante, eu acho importante quem está nos assistindo agora entender isso. Até então, o serviço que era público de água, nós éramos tratados como usuários do serviço público. A partir do momento em que foi privatizada a Corsã, né, onde era a Corsã, virou a EGEA, todos nós passamos a ser consumidores, não mais usuários, porque o serviço não é mais público. Ele é privado. Portanto, a gente passa a ter todos os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. E aí a gente procurou os PROCONs, né, municipais e estadual, para a gente solicitar que algumas medidas fossem tomadas em defesa dos consumidores, e os PROCONs não sabiam que medidas poderiam tomar, porque, de fato, recebiam muita reclamação, mas a EGEA se defendia dizendo não tem nada a ver o Código de Defesa do Consumidor com a questão da água e do esgoto. E aí nós, então, conseguimos provar, inclusive nessa audiência pública lá na Câmara dos Deputados, e no expediente que a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça abriu já para investigar tudo que está sendo violado de direito do consumidor aqui no Estado por parte da EGEA. Então a gente conseguiu provar que não. A partir de agora, o Código de Defesa do Consumidor vai defender, né, todas essas pessoas, e a associação, já que os PROCONs não estavam defendendo, a associação passou a cumprir esse papel de defesa, inclusive entrando com ações coletivas, com pedidos liminares para que a água não seja cortada naqueles municípios onde a gente tem a incidência de muitas contas acima da média dos últimos meses, né? Porque a gente tem que levar em consideração a média dos últimos meses. Se na tua casa era R$200, R$300 e ela dispara para 1.000, tu não pode ter tua conta de água cortada de R$1.000 se tu não pagar ela, sendo que tu tem que investigar, tu tem que ter o tempo de investigar o que está acontecendo. A primeira coisa que a gente pensa é que tem um vazamento. É a primeira isso. coisa que a gente pensa quando aumenta, né? A gente não, geralmente a gente não vai ali para olhar as tarifas ou se tem alguma coisa diferente. Não, tem um vazamento, vamos procurar o vazamento, né? Isso aí. Esse é o raciocínio da maioria das vezes, né? É isso aí. Mas muito importante essa tua luta. A gente gostaria que tu voltasse outras vezes para trazer mais informações para o pessoal que está em casa e depois no final também tu vai passar as tuas redes para eles se conectarem contigo. Matheus, por tudo que tu nos contou hoje nessa entrevista, que
Passa rapidinho, né? A gente fica Passa sempre rápido. querendo conversar mais, né? Mas a verdade. TV tem isso, né? Tem Não, o eu tô tempo à certinho vontade ali, aqui. né? Eu tô à vontade aqui, Deise. Muito bom o Ah, programa. coisa boa. A gente fica bem feliz, porque é isso mesmo. A gente quer bater um papo que seja agradável para nós, mas também para quem está nos assistindo. A tua história tem superação, tem luta, tem perda, tem recomeço, tem um amor pela mãe, pela família, pelos filhos. Tem agora essa luta e eu acho tão bacana tu ter isso claro para ti, que tu tem uma missão. Que a tua missão é ser esse agente público, é lutar pelos direitos das pessoas. A água, né, é essencial, né, para a nossa vida. A gente não vive sem água, então é muito válida, muito importante essa tua luta. Conta conosco nela, né? O que a gente puder Obrigado. fazer também, estar junto contigo Com e certeza. trazendo publicidade para esse assunto. Não é nada pessoal, não é nada, né? Não nada disso. É simplesmente a gente trazer informação para as pessoas, clareza dos seus direitos e buscar, claro, serviços de qualidade, porque todos merecemos, pagamos os nossos impostos e queremos serviços de qualidade também. Matheus, diante de tudo isso, pensando em toda essa história que tu viveu até aqui, porque tem muito mais ainda para viver e muitas novas lutas e obstáculos e Isso aí. conquistas, né, que virão pela frente. Qual o legado que tu quer deixar para os teus filhos? Difícil, né? De tentar resumir assim o que a gente quer deixar muita lembrança boa, né? A gente quer deixar muito exemplo bom, né, Deise? Tu sabe que quando a gente passa a ter filho, tu sabe disso, tu é mãe. A gente passa a ver o mundo de outra forma, realmente. Com certeza, muda tudo. Muda tudo, né? Pra quem é meu amigo, assim, e que vai ter filho, eu tenho... Um agora já virou pai, agora semana passada. E outro vai ser até o início de julho que vai virar pai, né? Pela primeira vez. O Cássio lá de Torres. E eu falando com ele ontem da noite ainda, e eu dizendo pra ele, cara, tu vai ver, vai né, por telefone, assim, mandando um áudio na estrada, voltando pra casa, mandando, tu vai ver, vai mudar tudo, né? Tua vida vai virar de cabeça para baixo, mas é no bom sentido, né? Ou seja, dá uma bagunçada, mas é para reorganizar realmente as prioridades, né? Para tu enxergar as coisas de outra forma. E aí tudo que eu faço hoje, obviamente, que eu penso neles, né? E não é porque eu esteja pensando apenas neles, mas é porque antigamente, sem filho, a gente não pensa muitas vezes no legado ou na consequência que a gente vai deixar para o futuro, né? Hoje, cada atitude que eu tomo, eu penso assim, meus filhos vão se orgulhar disso que eu tô, dessa decisão que eu tô tomando, né? Lá na frente, eles vão olhar para trás e eles vão dizer assim, pô, o pai, olha o que o pai fez, né? E isso me emociona, mas ao mesmo tempo é combustível, né? Então, quando eu não desisto dessa luta da água, é também por causa disso. É pensando no futuro deles, que eles têm que ter acesso à água, esgoto tratado, que hoje, infelizmente, em vários lugares a gente está fazendo teste e está comprovando que o esgoto está sendo largado sem tratamento, contaminando os mananciais e prejudicando as vidas futuras do nosso estado, as nossas e as que estão aí crescendo e as que vão vir ainda, né? Então, tudo isso misturado, né? Mas, ao mesmo tempo, obviamente, que é também para que eles, né, ou quando eu estiver bem velhinho, ou quando eu não estiver mais aqui, né, que eles possam olhar para trás e dizer, bah, isso aqui foi uma luta, né, do pai que deu certo. Mas também que sirva como exemplo para eles entenderem o significado da vida deles. Porque daí a gente que tem 3 filhos, né, e a gente, isso tu já deve ter ouvido muitas vezes, nenhum dedo da mão é igual, né? Com certeza. Os filhos criados do mesmo jeito, na mesma casa, com as mesmas regras, também não são. E Deus faz isso de propósito, né? Manda um diferente do outro para a gente aprender a lidar com situações diferentes, né? Com desafios diferentes e para a gente reconhecer realmente na diversidade que a gente tem dentro de casa o real significado de tudo, né? Da nossa vida. Então, ali com os 3, mesmo cada um sendo de um jeito, o que eu espero é que eles olhem para mim e para a mãe deles, para Amanda, e enxerguem também, né, esse exemplo que eu enxerguei no meu pai e na minha mãe de garra, de luta, de trabalho, né, de superação, né, de desafios vencidos, né, de que a nossa vida é uma montanha-russa, sempre, né, altos e baixos, né? Tem momento que a gente vai estar muito mais alegre, tem momento que a gente vai estar mais triste, introspectivo, mas é nesse momento que a gente se apoia na família, né? E por isso ela é o nosso principal porto seguro, né? Para a gente que está nessa luta e nessa batalha, né, pública,
é onde a gente recarrega as energias. Então, eu tenho certeza absoluta que, assim, tentando agora, né, resumir, o principal legado é que eles tenham orgulho, né, que eles sigam esse exemplo, né, de se colocar no lugar do outro, independente da profissão que eles sigam, né, independente se vai ser médico, advogado, se vai ser empresário, microempresário, independente do que vai ser, né, se coloca no lugar do outro, tenta enxergar, né, o outro ponto de vista, né, tenta tratar todas as pessoas com carinho, com respeito, né, tenta construir relações de gratidão, né, de reconhecimento, porque é isso que a gente vai levar para a vida também. Muitas vezes a gente não precisa ter nada, se a gente tiver verdadeiros amigos, a gente já tem tudo, né? Porque no momento do sufoco, né, 2 horas da manhã, furou o pneu do carro, para quantas pessoas a gente pode ligar e pedir ajuda? Do contato do celular, né, da agenda telefônica. São os verdadeiros amigos da gente, ou são os nossos parentes mais próximos. Então, construir essa caminhada é o que eu tento fazer todos os dias. Eu sempre digo uma coisa que, assim, eu tento ser o mais justo que eu posso ser na defesa daquilo que eu defendo, mas também nas relações pessoais. E se eles conseguirem enxergar isso, se eu conseguir passar essa mensagem para eles, eu acho que eu já vou ter cumprido minha missão. Missão cumprida. É isso aí, é isso aí. Muito obrigada, Matheus, por ter estado com a gente. Eu que separar agradeço. esse tempo para a gente bater um papo, para o pessoal de casa te conhecer melhor. Muito obrigada, a tua história nos inspira, né, a não desistir. A gente falou um pouquinho no primeiro bloco com a Rita e com o Juliano, Sim. que são empresários também, juntos há 13 anos, construíram a vida juntos. E acho que a mensagem principal que a gente quer deixar com esse programa é: não desiste dos teus sonhos, valoriza a família, como a Rita, o Juliano, o Matheus trouxeram hoje. A família é a nossa base. Então, que todos os obstáculos sirvam para que tu possas continuar crescendo, continuar se desenvolvendo, vencendo os obstáculos. Vão ter dias bons, vão ter dias não tão bons, mas a gente tem que continuar com fé, trabalhando, sendo honesto, fazendo o correto e cumprindo a nossa missão. Também este é um recado bem importante do programa de hoje. Então, muito obrigada, Matheus, pela tua presença mais uma vez aqui com a gente. Muito mesmo, Deise, né? Muito obrigado pelo convite. Como eu disse, me senti em casa aqui nesse bate-papo sobre família, sobre vida, né? Sobre as nossas missão de vida, sobre as missões que a gente tem na nossa vida. Então, te agradeço muito mesmo por esse espaço. Estou à disposição. A hora que quiser é só chamar. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, segue lá, @Mateus com TH, Junges RS, JUNGES, @Mateus Junges RS, ou então @Contra os Abusos da EGEA, que é a página da nossa associação, do nosso movimento, onde a gente recebe as denúncias dos consumidores, né, do povo gaúcho, e a gente está fazendo essa convocação, né? Está na hora de a gente fazer um grande levante no Estado contra esses abusos. A água é nossa, né? A água é do nosso povo gaúcho, mostrar que quem manda aqui somos nós, é o Rio Grande do Sul, e, portanto, a gente te convoca aí para essa segunda Revolução Farroupilha em prol de um bem que é valiosíssimo, é o mais valioso que a gente tem, que é a água. Sem ela a gente não vive, os nossos animais de estimação também não, sem ela a gente não tem futuro. Então é isso, obrigado pelo espaço desse. Perfeito, eu ia pedir para te passar as redes sociais, né, para o pessoal te acompanhar, mas o Matheus, afiadíssimo, já passou as redes sociais para que tu possas continuar acompanhando o trabalho dele. Muito obrigada mais uma vez, a gente vai para um breve intervalo e já retornamos. E assim a gente chega ao final de mais um Elo é o Elo. Hoje com histórias fortes, reais e cheias de propósito, que mostram o quanto a união e a empatia podem transformar momentos difíceis em esperança. Eu espero que esse programa tenha tocado o teu coração, assim como tocou o meu. E se você perdeu algum trecho ou quer rever esse episódio com mais calma, fica tranquilo. O Elo é o Elo tem reprise aos sábados, ao meio-dia. E você também pode assistir quando quiser, lá no YouTube do Porto Alegre 24 horas e no meu canal Deise Maranata. Obrigada pela tua companhia, por estar com a gente, por fazer parte dessa corrente do bem. Um beijo no teu coração e até o próximo episódio. Elo é o Elo!